Salve, salve, pessoal do Pipoca Plus, pessoal do Televisando. Hoje um episódio diferente, como vocês podem ver, não tem o Vitor hoje aqui na nossa presença. Estou eu na apresentação, então entrei nessa furada, viu, Igor? Entrei na furada aqui de entrar como apresentador para tratar de mais um tema obscuro do Televisando. Temas que você não vê no YouTube normalmente, a gente coloca aqui na pauta do Televisando, aqui no nosso Pipoca Plus. Eu, Fábio Castro, como vocês podem ver aí, o @IgorBorgesCH, tá aqui comigo. Mais famoso como Igor Borges, do Fórum Chaves, já conheço de um bom tempo aí de meio CH, enfim. Longa estrada, e geralmente quem fala de Chaves e Chapolin, X-Pirito nas redes sociais, entende um pouquinho de televisão brasileira, porque uma coisa tá coligada na outra. E o tema de hoje é nada mais nada menos do que pegadinhas. Pegadinhas da televisão, pegadinhas da televisão brasileira, que é um negócio que faz meio parte da cultura brasileira, né? Da cultura pop brasileira, cultura pop nacional. As figuras como Marquinhos, que já não está entre nós, infelizmente, o grande Marquinhos. Também o Ivo Holanda, talvez seja a pessoa mais conhecida desse ramo, né? Todo mundo se pergunta como a pessoa não reconhece o Ivo Holanda numa pegadinha. Vamos falar sobre isso, sobre alguns conceitos. O João Kleber, Sérgio Malandro, é tanta coisa aqui para falar nesse assunto que a gente abrange. E claro, o Igor, com o seu breve conteúdo, vai nos dizer aqui mais ou menos sobre a origem, sobre algumas temáticas que a gente não sabe, mas o Igor provavelmente sabe em relação a pegadinhas. E aí no nosso programa a gente vai costurando nos meandros aqui, colocando um pouco mais em relação a isso no Televisão. Então, desde já, você que não é inscrito no Pipoca Plus, é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos aí aumentando a nossa comunidade sobre tudo que a cultura pop tem a nos oferecer. Igor, eu acho que você está mais pronto para me colocar aí um pouco mais à frente no assunto, para a gente ter essa abertura aqui e poder falar um pouco mais, que é em relação à origem das pegadinhas no Brasil, das câmeras escondidas, ou as tais candid cameras, né? Que é o formato internacional que o Brasil popularizou aqui com o nome de pegadinha, e depois o Silvio Santos foi lá e colocou como câmera escondida. Sabe mais ou menos a origem disso tudo, cara? É porque assim, quando a gente fala em pegadinha, a gente lembra de quem? Silvio Santos. É claro que outras emissoras, outros artistas fizeram suas pegadinhas. Nos anos 90, o Faustão tinha as suas. A Record tinha também aquelas pegadinhas, cujo intérprete Santos, do programa do Ratinho... Sem a maquiagem, né? Sem o nariz, sem a peruca... Ele de cara limpa participando das pegadinhas da Record. João Kleber. Como é o nome do Santos? É Ivan? A gente começa a tentar puxar a origem, não é? A origem, a gente tem que lembrar da TV Tupi. TV Tupi tinha um programa chamado Abertura. Então existia uma paródia dentro da própria emissora, que era o Apertura. Depois do fim da Tupi, em 1980, o programa foi para a TVS. E o que antes era Apertura virou Reapertura. Isso em 1980. Em 1981, mudou-se o formato. Virou Alegria 81, assim como em 82 e 83 viraram, respectivamente, Alegria 82, Alegria 83. E era um programa que reunia todos os grandes humoristas contratados pelas emissoras. Rony Rios, Rony Cócegas, inúmeros. Todos aqueles grandes nomes da praça faziam parte desses humorísticos, né? O Rogério Cardoso, a Maria Tereza, grandes humoristas. E era um programa muito variado, né? Por aquela quantidade de contratados, era um programa muito variado. E no Alegria 81 surgiram as pegadinhas. Já na época, quem participava, levava porrada, era o Ivo Holanda. Este foi o início dele no SBT, através do humorístico Alegria 81. O Ivo Holanda estava atrás de tudo, então, desde o começo. Uma curiosidade interessante é que naquela época havia locução. Havia a cena, o que estava gravado, e havia uma voz em cima. E a voz era de Gugu Liberato. Foi o início dele na TVS também. Você diz como comunicador, né?
Sim, foi. Foi uma das primeiras participações dele. Não necessariamente a primeira, mas dentro da TVS foi um dos primeiros passos que ele deu. Sim, é curioso, né? Porque o início do Gugu na carreira de comunicador tá diretamente vinculado com câmeras escondidas. Mas eu não me recordo de outro momento, né? De outro recorte do Gugu envolvido com esse tipo de atração, né? Porque depois foi o Silvio Santos quem começou a desenvolver isso no SBT, né? Com certeza. Tanto que, para você ver o algoritmo, como ele funciona, essa madrugada, eu acessando o Google Chrome, o navegador, eu me deparei com uma notícia do Ivo Holanda. Ivo Holanda guarda mágoa de artista do SBT, aquela coisa bem TV Foco. E era um recorte, embora a notícia seja recente. Ele tava guardando uma palavra escrito mágoa, tava guardando, porque TV Foco é assim, né? De repente é isso. Era um recorte de uma entrevista dele de 2016, onde ele falava que por conta da saída do Gugu do SBT e dos problemas dele enfrentados na Record, a relação dos dois já não era mais a mesma, sendo que os dois começaram juntos no SBT. Nessa entrevista antiga, o Ivo Holanda enfatiza isso, que os dois começaram juntos, que os dois trabalhavam juntos e que tinham o que eles poderiam considerar uma amizade, não é? E que com o tempo enfraqueceu-se, né? Recentemente resgataram essa notícia, né? O cidadão até já faleceu e... É até curioso isso, né? Lidar com um negócio desse depois, né, que o Gugu já se foi e tal. Eu realmente não me lembro dos dois juntos, assim, fora desse recorte. Eu não me lembro também do Ivo Holanda no programa do Gugu. O Ivo Holanda, ele sempre foi meio que um personagem à parte do SBT, né? Ele não era um... Ele passou a ser mais isso depois do crescimento da popularidade dessas pegadinhas, câmeras escondidas, no caso, no YouTube, né? Que aí o Ivo Holanda meio que vira uma figura mais... não tão descentralizada como era no SBT antigamente, e passa a viver uma pessoa mais reconhecida, participar de outros programas, coisa que não acontecia na época das câmeras escondidas nos anos 90, por exemplo. Foi bom você ter falado. O Voan não ia na Hebe, só pra deixar claro assim o que eu tô querendo dizer. Precisamente, mas ele já foi a banheira do Gugu. Esse registro eu não me lembrava. Rapaz, e deu uma treta danada, porque, segundo a Luísa Ambiel, ele passou um pouquinho da conta. E ele levou porrada ao vivo. A Luísa Ambiel... Isso é normal pra ele, né? A partir dali tá tudo certo. A questão é que a Luísa Ambiel... A Luísa Ambiel, ela tem vários casos disso, né? A semana inteira apanhando. Ele vai participar do programa do Gugu, apanha. De novo, pra manter a rotina semanal correta, né? Talvez por isso que ele não tenha mais voltado. Vai saber também, né? Se não queimou o filme dele com o Gugu por conta disso. Pode ser. E se você pensar também nos outros atores, eles eram bem secundários. Tanto que a Ruth Ronce, ela fazia figuração na praça. E em 2000... no último programa do século, dezembro de 2000, o Carlos Alberto fez um programa lindo. O Carlos Alberto, ele gosta de fazer homenagens, de mostrar figura excepcional. Naquela ocasião, inclusive, ele fez uma linda homenagem ao Inho Moraes e ao Rony Rios, que era a velha surda, porque os dois eles estavam em tratamento, um com problemas renais. Inho Moraes estava sem os dois rins. Eles até brincam, poxa, se você tivesse 3, você estaria sem os 3. Para aliviar, eles fazem essa brincadeira. E o Rony estava com câncer, né? Ele estava fazendo sessões de quimioterapia e tal, uma coisa bem pesada. Só que o Carlos usou isso para fazer uma homenagem aos dois, porque eles saíam do hospital, iam para a gravação e depois voltavam ao hospital. E ele faz homenagem a pessoas variadas, ao Lafon, ao Batoré, e faz a Ruth. E ele vira para ela e fala bem assim, olha, esse momento vai ser seu, eu quero que você sente no banco, e eu quero dizer que você é uma grande atriz, porque nós fazemos muitas brincadeiras com você, brincadeiras maldosas, e você sempre encarou isso com muito profissionalismo e amor à profissão. Principalmente com o Ronald Golias, né? O Golias, ele pegava muito no pé no quadro do Ala. Ele acabava com a Ruth Ronce, meu Deus do céu, que maldade.
Aquela piadinha, né? Acontecia muito com ela. Tinha com outras atrizes também, mas com ela era sempre. Moço, que idade você me dá? Olha, pelo teu cabelo, 22. Essa cinturinha aí, 18. Os beiços, 25. Esse rostinho, essa pele de pêssego, 22. Nossa, moço, obrigado. Pera, eu ainda não fiz a soma. Muito bom. E o Golias era mais velho que a Ruth Ronce. Também isso é um bom tópico a gente colocar aqui, né? Porque ele zoava uma pessoa que era mais nova do que ele. Ou seja, qual o sentido disso, né? Pois é. Cancan também era secundário. O Cancan, essa época, ele trabalhava com o João Kleber, né? É? Essa época que olha só, o expert de câmeras escondidas está se perdendo aqui. Cancan era todo do João Kleber nessa época, inclusive, é bom até a gente colocar aqui, porque houve meio que um fluxo, né? O Marquinhos foi trabalhar no SBT, o Cancan foi trabalhar no SBT, né? Quando o João Kleber sai de Portugal, depois o Marquinhos volta à Rede TV, volta ao João Kleber, aí num período bem mais recente, né? De uns 9 anos pra cá, quando ele volta pro Brasil, quando ele volta à Rede TV para apresentar o Você na TV e outros quadros, né? O João Kleber, ele é um ponto de referência muito forte, assim como o Sérgio Malandro também é um ponto de referência muito forte, né? A partir desse ponto do SBT começar a fazer as câmeras escondidas, isso vai repelir em outras emissoras, né, posteriormente. Com certeza. E você, no início, falou sobre o formato americano. Sim. As pegadinhas já chegaram como enlatados aqui. Se você pega o Viva, creio que até hoje eles exibem umas pegadinhas engraçadíssimas lá da Inglaterra. Ruim demais. Muito ruim. E aí que a gente começa a valorizar o nosso, né? A gente começa a valorizar o nacional. Mas a gente tendo a consciência que é um formato estrangeiro, é que a gente conclui que a criação no Brasil é do Silvio. Sim. Porque o Silvio é que gosta dessas presepadas, entendeu? Pegar algo de fora, adaptar. Isso, é. Ainda mais naquele início dos anos 80, né? Sim. Olha, eu não sei se você sabe, mas nós temos nosso doutorado em Chaves. E alguns mais que outros. Eu, por exemplo. Chaves só chegou ao Brasil graças a essa mania globalizadora do Silvio Santos. Ele adora um enlatado. Sim. Não é? Dizem as más línguas que as fitas do Chaves chegaram como brindes das fitas das novelas, o que é uma mentira, já foi desmentida pela equipe que adquiriu Chaves para o SBT naquela época. O Silvio queria o Chaves, não chegou no SBT por acidente. Ele tinha consciência que aquele seriado era sucesso, que aquele seriado tinha cara de internacional, tinha a cara da gringa, né? E poderia vir ao Brasil. Foi uma aposta do Silvio e graças a isso a série chegou, não é? É incrível a gente pensar que pode ter acontecido isso com as pegadinhas. O Silvio ter comprado um pacote, ou ter comprado os direitos, ou só ter apresentado a determinada equipe do SBT esse formato e falar: Dora, bora adaptar? Tá vendo aquele humorístico? O Alegria? Coloca lá dentro. É Sim. Incrível. O Silvio Santos foi muito adepto à questão da pegadinha em estúdio, né? Por exemplo, ele trazia um convidado e aí ele usava do convidado para fazer uma pegadinha com o próprio convidado ou então com algum participante, né? Ele fazia isso muito, inclusive Topa Tudo por Dinheiro, apesar dele ter o quadro da câmera escondida incluso, ele era toda uma grande sucessão de pegadinhas, né? Porque o próprio Silvio Santos fazia, ele chamava lá, né? Chamava a Sônia Lima e trollava a Sônia Lima no ao vivo ali, fingia que o Wagner Moura estava traindo ela no ao vivo, aí depois e tem cenas assim maravilhosas assim, envolvendo o Silvio Santos e essa atuação da pegadinha ao vivo, né? A pegadinha ali ao vivo e a cores no programa dele. Ele por muitas vezes fazia isso daí. Mas como a gente pega esse ponto de partida do Ivolanda,
e da câmera escondida como principal ponto aqui das pranks, né? Aliás, é referência até hoje, né? Porque o âmbito de pranks na internet, o SBT é líder mundial, né? No YouTube ele exporta as câmeras escondidas, que é uma beleza, isso até hoje, não é uma coisa de antigamente, não, isso até hoje, 2022 aqui, a gente tá vendo ainda o SBT ter ali milhões de visualizações, de cliques na internet com as suas câmeras escondidas. Mas o ponto de referência do Silvio Santos, ele é interessante porque ele vem com essa questão do formato importado, que depois o SBT, né, acaba assumindo, e ele vai conseguindo colocar ali novos talentos, né, como é o caso do Celso Portiolli, né? O Celso Portiolli muita gente não sabe, né, Igor? Mas surgiu graças a pegadinhas, né, câmeras escondidas, que ele é um radialista, né, ele era um radialista lá do Paraná, e ele veio parar no Sudeste, foi parar em São Paulo, graças ao talento dele com pegadinhas, e ele é hoje o que é, graças a elas, né? Eu adoro o Celso, porque além de ser um grande apresentador, um grande comunicador, através das pegadinhas a gente via também o viés cômico dele, né? E como ele atuava, né? Você comprava muito fácil aquilo que ele passava. Uma pegadinha dele que eu acho sensacional é aquela do supermercado, não é? Tinha lá o cliente 998 que ganhava uma viagem para Disney. Um outro, que é o 999, ia para Dubai. E o terceiro, que é o 1000º cliente, todo na expectativa, ganhava uma viagem a Osasco para a inauguração da nova loja. E o Celso anunciando aquilo, construindo aquela pegadinha, construindo a gag, não tem um outro que faria melhor. Concordo. Mas não são tantas, né, Igor? Porque a gente tem aí essa, se não me engano, eu vou lembrar de mais uma, ele tá de óculos escuros, como a maioria, né? O Carlinhos Aguiar, o falecido Gibe, a maioria usava o óculos escuros exatamente para não ser reconhecido na rua, né? E o tal do ponto, que é também a outra parada que é folclórica nessas pegadinhas do Brasil, né? A pessoa vê um ponto gigantesco na orelha do cara, no ouvido, enfiado no ouvido, e nunca percebe que aquilo ali é uma pegadinha, acha que é só, né, é um segurança, uma pessoa à parte, ali a gente vê um ponto gigantesco e o cara não percebe. Mas o Celso não tem muitas, né? Cidadão que tem problema auditivo e usa pra escutar melhor. Pode ser, mas todo mundo com toda hora é bem difícil, né? Mas enfim. Daqui a pouco a gente vai falar em relação ao que é combinado, o que não é, ou pelo menos as teorias aqui que a gente tem bastante. Mas eu acho assim, no sentido de que o Celso Portiolli, ele não teve muitas, né? O pouco que ele teve, depois ele já estava decolando no SBT, virando apresentador e por aí vai, né? Foi por isso, ele cresceu muito rápido na emissora, ele conquistou o Silvio muito facilmente. Então ele ficou pouco tempo nas pegadinhas. Pois é, e acabou decolando e virando o que é, né, hoje em dia. Tanto é que não é só apresentador do Domingo Legal, como também faz aí a versão temporária, né, do novo Show do Milhão e por aí vai. Agora aqui, Igor, vamos falar aqui, passando de SBT, já que eu acabei de falando aqui que o ponto de partida foi o SBT, mas a gente pode, antes deixa eu só explicar que eu mudei de cenário, não é pegadinha não, viu, pessoal, eu tava num cenário, já mudei para outro, por questões estruturais aqui, eu acho que tá melhor a gente fazer daqui. Mas voltando aqui, João Kleber, eu vou começar assim perguntando pra você o que te marcou nas pegadinhas do João Kleber, porque as pegadinhas do João Kleber, elas começaram a gerar esse tema, né, da pegadinha ser combinada, qual o limite da pegadinha, das pegadinhas, né, porque eu me lembro muito bem que esse assunto de, essa pegadinha combinada não é de hoje, matéria paga, né, como muitos dizem, não é de hoje, eu acho que começou muito esse burburinho com o João Kleber, porque o João Kleber produzia aquilo de maneira alucinada, era diariamente, sei lá, umas 18, 20 pegadinhas por dia. E aí eu fico pensando nesse processo industrial, né, que essa criação que o João Kleber, de pegadinhas novas todos os dias, assim, com tantas pegadinhas, começou a se perguntar, mas deve ser combinado, porque não é possível que se arrume tanta gente na rua, assim, para parar no meio da hora do trabalho, de maneira, assim, tão forte, todos os dias, assim, nesse número tão alto de pegadinhas. Ali começou a se pensar na condição, na probabilidade de as pegadinhas serem combinadas, e muitas delas são, né, Igor? Isso comprovadamente, tem um vídeo aí que mostra o Marquinhos fazendo a pegadinha, né, saudoso Marquinhos, com um monte de gente rindo em volta, vendo aquela pegadinha curiosos, e tal. Né?
Curiosos, isso. O João Kleber é difícil, porque perguntam sempre a ele, João, o seu programa, ele tem armações? E o João Kleber, ele vai viver a vida inteira dele negando isso veementemente. Apesar de todas as provas, teve até Claudete no ar colocando denúncias, aí hoje a Claudete e eles são assim, ó, são parças, dividem até horário na Rede TV. Nessa época aí, eu lembro que já começou aquele burburinho, isso é combinado, o João Kleber sempre nega, todos os quadros do João Kleber, ele sempre negou. E aí eu queria saber de você, o que te marcou nessas pegadinhas do João Kleber, para daqui a pouco a gente começar a entrar mais um pouco nesse assunto aí de a pegadinha ser armada, e se perde a graça a pegadinha ser armada, porque pra mim não. Rapaz, eu comecei a acompanhar o João Kleber na época do Te Peguei na TV, né? Por volta de 2013, 14, mais ou menos. Até então, essa aí não é o Te Vi na TV ainda não, é 2013, 14? Isso. Já era o Você na TV, né? Te Vi na TV lá pros anos 2000, 2001, que depois virou Eu Vi na TV. Acho que o formato era Te Peguei na TV. Eu acho que esse aí era o formato que eram várias pegadinhas compiladas, né? Que ia ao ar, não é? Isso. Com a risada dele de fundo, sem ser ele assim. Passava ao final da tarde. Sim. E uma coisa que, assim, me irritava é que eu já conhecia as pegadinhas do Silvio Santos, que era um momento sagrado na semana, entendeu? Terminava o jogo dos pontinhos, todo mundo em casa, começou as pegadinhas, as câmeras escondidas. E quando era uma clássica, uma antiga, que tinha gibe, ou que era muito marcante, como a do esqueleto na motocicleta, ou então do cara que tinha encontrado um anel, né? E puxava o anel, levantava o cara, que era o defunto. Clássicas de alta qualidade. Algumas até raras, né? Tipo figurinha rara da qual é tipo isso. Algumas muito raras, inclusive. Passam de vez em nunca. Que eram fidedignas. Você comprava muito fácil. Poxa. Tem umas pegadinhas que você vê e você pensa, velho, não tem a mínima possibilidade disso ser armado, cara. Nem se fossem atores renomados da Globo, do SBT, encenassem algo daquele tipo, não ficaria natural da forma que foi. Então você tira a conclusão que nem tudo é combinado. A maioria é. Pelo motivo de que, independente da pegadinha ser combinada ou não, para que ela seja exibida, a pessoa que aparece na tela, ela tem que ter autorizado. Tanto que era comum, principalmente no SBT, a pessoa aparecer com o rosto tapado. Sim. Eu acho que também não seja um problema também você era uma mesma pegadinha repetida com 5 pessoas diferentes. A primeira, o rosto aparecia. Segunda, mesma coisa. Terceira, igual. Chegava a quarta, tapava o rosto, ia pra quinta, aparecia novamente. Quer dizer que, sim, das 5, 4 autorizou e uma não. Então, independente de ser combinado ou não, a pessoa que aparece, ela tem que ter assinado para a imagem dela aparecer. Isso é lógico, lei. Sim, claro. Sim, isso aí cabe até processo, né, em caso de não haver acordo. Com certeza. Então, cara, para você produzir uma pegadinha, né, é muito difícil. Primeiro porque às vezes pode acontecer de você armar um negócio, você conseguir gravar, mas às vezes não ter graça, não funcionar, né? Sabe quando o cidadão ele não acorda inspirado? Sim. Pode acontecer. Tivemos alguns casos, até Rodolfo ET, por exemplo, que eu não sei nem se entra muito, acho que até você pode entrar aquele negócio de acordar as pessoas, o Otávio Mesquita fazia isso, acho que, se não me engano, se não foi o Gil Gomes ou o Maguila, alguém pegou uma arma e disparou, né? Eu acho que foi o Gil Gomes, né? Na década de 90, quando o Rodolfo e ET foram acordar o Gil Gomes pegou uma arma de baixo, quer dizer, e quero crer que isso tenha sido de verdade, né? Pegou uma arma debaixo do travesseiro e atirou pro alto. Eu não sei se você lembra desse assunto, porque realmente Rodolfo e ET, eles acordavam, né? Eu lembro do Maguila. Eu lembro do Maguila também.
esmurrou alguém. Foi, exatamente. Um dos dois ali, o Rodolfo ou o ET, né? Não me recordo bem ao certo. Enfim, eu não vou me recordar ao certo de fato. Mas tinha um pouco disso também, né? Do cara de repente aparecer armado. Se não for armado, digo no sentido de arma, né? Não no sentido de saber da pegadinha e a pegadinha ser armada. Eu digo no sentido do cara disparar mesmo um projétil. Mas assim, é perigoso até, né? Se você parar pra pensar, né? Um negócio desse. E aí você pega que é difícil ter infraestrutura para que você grave aquilo, não é? Porque, você até consegue esconder uma câmera, você consegue registrar. Mas não é simples assim. Eu vou colocar a câmera ali e vai estar... Não, e o áudio? E o enquadramento? Tem que ser mais de uma câmera. Entendeu? Então, para você montar aquilo, deve ser puxado e caro pra cacete. Demais. Deve ser muito puxado. E aí, pode acontecer o que eu falei, às vezes você armar uma coisa e naquele dia não render muito bem, né? Então, o João Kleber, que tinha uma demanda muito grande de pegadinhas, como você bem ressaltou, por dia eram várias. Muito provavelmente... atores, né? A scratch do João Kleber era o triplo da do Silvio Santos. Ele revelou gente pra caceta naquilo ali. O René Navarro, o próprio Cancan, o amigo do Cancan, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas foram vários atores. A própria Flávia, né? A Flávia Viana, que recentemente até participou de Big Brother, foi campeã de A Fazenda e tudo mais, hoje é apresentadora, bem sucedida, começou nas pegadinhas do João Kleber, ou seja, era tanta pegadinha que faltava ator. E o João Kleber deve ter revelado uns 27, 30 atores de pegadinha nesse período aí, entre 2000 e 2004, mais ou menos. Tem aquele que é o Tony Tornado, não o Tony Tornado da Globo. Não o ator, né? Tornado, o outro ator. Tony Tornado. Sim, verdade. O Toninho. Mas aí esse já é de uma era mais recente já, né? 2010, 2013 pra cá, Isso. Tanto que ele tem uma história de vida incrível, né? O Toninho. Ele trabalhava na Globo. Acho que ele era brigadista. Ele trabalhava lá, ele era trabalhador braçal. E ele é um dos precursores dessa ideia do YouTube Brasil de ter muita gente que faz pegadinha, né? Mas esse assunto é assunto para daqui a pouco. Vamos voltar pro João Kleber. Isso. E aí, no que diz respeito à pegadinha do João Kleber, uma coisa que eu sempre percebi é que haviam, no que diz respeito às câmeras, enquadramentos que fazia vocês perguntar, caramba, é câmera escondida? Como eles registraram isso? Não é? Exatamente. Não sei se você lembra, Igor, mas antigamente tinha muito aquele Fiat Uno. E o Fiat Uno, na década de 90, começo dos anos 2000, ele tinha várias linhas vermelhas assim no vidro, na parte de trás. E às vezes você via essas linhas vermelhas, principalmente muito em câmera escondida do SBT, o que trazia esse realismo, né? Você imagina, essa câmera está muito bem escondida, ninguém vai encontrá-la. Mas o João Kleber, ele consegue quebrar todos os paradigmas, porque em determinado momento a câmera tá na cara do cidadão. Tipo, não é possível. Não é possível que esse cara não esteja vendo essa câmera. Tinha uma, acho que era do... Acho que o Ivo Holanda tava de Papai Noel numa rodoviária, uma parada foco, assim. Né? No rosto da pessoa, né? Eu lembro de uma do SBT, acho que o Ivo Holanda ele tava de Papai Noel numa rodoviária, e aí eu acho que ele faz alguma coisa, ele rouba um brinquedo de uma criança, uma coisa assim, e aí tem uns caras, grupo de 3, que parte pra cima dele assim, feroz, pra bater, dar porrada. E a última cena daquela pegadinha. Dá pra ver nitidamente a câmera se mexendo dentro do carro, dentro do veículo. E você fica, cara, que legal! É verdade. Não é armação. Né? A gente acaba sentindo o desespero da produção. Sim, o Ivo Holanda tornou ícone demais o termo produção, né? Porque quando a situação tá muito vermelha, ele já não tem mais controle, ele chama a produção. Produção! O João Kleber, eu me lembro de raras vezes o Marquinhos chamar a produção. O que também me deixa um pouco assim, um pouco ressabiado. E também, cara, é muito previsível. Uma coisa muito irritante nas pegadinhas do João Kleber é que uma é muito parecida com a outra,
não é? É tipo o remake do X-Espírito, né? A historinha. A mesma história. Não é nem X-Espírito, porra. É Zorra Total. Tá ligado, Nerso da Caatinga? Sim, você pegasse qualquer quadro, você assistia você assistia todos. Era sempre aquela mesma história. Tinha o Nerso, ele ia a algum lugar, um dentista, uma escola. Ele era feito de trouxa, tipo, vai embora, a gente não tem vaga pra você. E aí chegava a esposa dele, bonita, gostosa e tal. O cara crescia o olho. Falava, seu Nerso, eu vou te ajudar, mas eu quero que a sua esposa fique aqui comigo. Oi. E aquela história. Cara, todo quadro do Nerso era assim, era a mesma premissa. E eu corri igual com as pegadinhas do João Kleber. Eram diferentes, mas a premissa, a historinha, o enredo, era o mesmo, não mudava. Sim. E aí, o que acontece? Morria muito no talento dos caras, né? Do René, do Marquinhos, pra fazer o diferencial, né? Aquelas de susto mesmo que o Cancan e o parceiro dele faziam, elas eram repetidas exaustivamente, não faltava ideia, né? Então aí cabia ao talento do cara pra poder reproduzir algo novo naquelas pegadinhas. E uma coisa nas recentes que eu percebia também, sim, é que havia porrada, só que a porrada ela não era natural. Era tipo assim... Isso. As mais recentes, você diz? O cara faz a pegadinha, o receptor, que é o público, o cara que tá lá, o transeunte, parece que ele nem pensa. Ele já vai dando um tapa no ator e falando: você é louco? Você é louco? Sim. Você é louco? Tá me tirando de louco, mano? Que é um termo muito mais aí de São Paulo do que daqui, né? Do Rio de Janeiro. Mas ficou popularizado demais esse negócio. Tá me tirando, mano? Que aí que é um negócio que era muito repetido também, né? Essas câmeras, como eu falei aqui, antigamente tinha esse aspecto de realidade, quando vinha aquelas listas de um Fiat Uno e você percebia que aquela câmera estava dentro de um carro devidamente escondida. Hoje em dia não, já que a câmera tá na testa da pessoa. A câmera tá tipo a centímetros, né, da pessoa. Impossível a pessoa não ver aquela câmera, é impossível, né? Então eu fico assim pensando, pô, será que isso aí não é combinado? A maioria das vezes poucas vezes é algo realmente real, né, Igor? E a Rede TV, ela foi primordial nisso aí, porque o João Kleber fez pegadinha, a Luciana Gimenez fez pegadinha, o próprio Pânico, que sai depois da Rede TV, também fez pegadinhas, enfim. O Encrenca, né, que agora virou perrengue na Bandeirantes, continua fazendo o mesmo formato, pegadinhas, tanto da Bandeirantes quanto da Rede TV, ainda faz essa coisa da pegadinha, ou seja, a Rede TV, ela meio que virou um grande produtor de pegadinhas, assim, que foi passando também para outros e marcou época, né? As pegadinhas do João Kleber, independentemente de serem combinadas ou não, e eu até acho que em determinado ponto ser combinada faz da pegadinha até mais engraçada em alguns aspectos, porque aí você pode tirar um pouco mais da própria vítima, né? A vítima fazer um escândalo maior, ou né? Não sei o quê, eu quero não sei o quê. E a brincadeira fica mais engraçada. Não sei se você me entende, Igor, nesse sentido. A brincadeira fica um pouco mais engraçada, sabe, sendo combinado. Então eu não vejo isso como um problema. Agora, uma que eu tenho certeza de que não foi combinada, do João Kleber, é uma que o René Navarro tá numa cadeira de rodas. Você com certeza já viu essa. Ele está numa cadeira de rodas pedindo, em plena Avenida Paulista, com trânsito assim ferrenho de final de tarde. Ele pede para as pessoas ajudarem ele a atravessar a linha de pedestre, né, do meio do trânsito. E vai lá, e aí ele cai da cadeira, e as pessoas ajudam, vão ser um monte de 5 pessoas para ajudar. Aí é o maior trabalho para a cadeira chegar até o final da rua, e quando chega no final da rua, ele se levanta, né, e fala, muito obrigado. Aquilo ali, ao mesmo ponto que é genial, é uma coisa bestial de tão engraçado, é uma parada muito perigosa, mas muito perigosa, porque tem vezes que ele cai no chão no meio da rua, os carros parando pra ele passar, um negócio muito maluco, insano assim, né? E essa eu tenho certeza que não foi combinada, porque tudo ali te dá a entender que não foi, sabe? Os carros parando naturalmente, que não tem como combinar com o trânsito, né? Os carros parando naturalmente, a câmera lá em cima, é uma câmera só, viu, Igor? Não é essa superprodução do João Kleber de hoje em dia que tem 55 câmeras, não. É uma câmera só, filmando lá de cima. E é isso que traz a originalidade, o risco a ser apresentado e também o sentido de você acreditar.
putz, Igor, essa pegadinha aí não é combinada. Você citou que a Luciana Gimenez também tinha suas pegadinhas. Sim, tem um aspecto obscuro. O programa dela que teve o caso do Vanderlei. Perfeito. Que digamos assim, que é o tópico mais obscuro das pegadinhas no Brasil, né? Afinal, o Vanderlei morreu em cena, né? E, obviamente, não chegou a ser exibido. Sim, claro. Até por questões óbvias, né? Não transmitiram. Antes de você falar do Vanderlei, Igor, é bom lembrar que teve também um outro acidente envolvendo pegadinhas do João Kleber, no caso, né? Da RedeTV, no caso. Que foi uma que tinha o Fortão, era um ator muito forte, agora não vamos lembrar o nome dele. Que ele foi de fato agredido. E ele foi pra ambulância, foi parar na ambulância durante uma pegadinha. Porque ele se fazia do Fortão. E aí, na teoria, quando você vê o Fortão na pegadinha, é pra assustar, né? E aí a pessoa vê o Fortão, se assusta e vai embora. Um caso muito bizarro, que anos depois o Fortão apareceu na internet, ele estava de cadeira de rodas, inclusive. Eu não sei se tem relação uma coisa com a outra, mas assim, a minha mente pode até me enganar, né? Mas eu me lembro muito bem disso daí. É claro que não é tão forte quanto um cara morrer em cena, né? Como a gente vai falar agora. Mas foi também um negócio bem pesado que aconteceu na época das pegadinhas do João Kleber, né? Uma das poucas que não eram simuladas, aconteceu isso aí. E voltando ao caso sério do Vanderlei, ele era um ator de pegadinhas do Super Pop. As câmeras escondidas do Super Pop, elas não eram tão populares, mas é claro que a Luciana Gimenez, tentando surfar um pouco na onda do que o João Kleber fazia, tentou fazer algo parecido, né? As câmeras, as pegadinhas exclusivas da Luciana Gimenez, que eram com outros atores, era um núcleo diferente da RedeTV, era a mesma emissora, mas eram atores diferentes, né? Inclusive tinha muito mais mulheres trabalhando em pegadinhas do que com o João Kleber, né? É um elenco bem diferente, totalmente diferente, e que destoava até do próprio programa da Luciana Gimenez, que não tinha nada a ver com aquele tipo de assunto, né? E teve esse caso, né? Aliás, o Rafinha Bastos chegou a trabalhar com a Luciana Gimenez, isso é coisa curiosa pra caramba. O Rafinha Bastos chegou a trabalhar como ator de pegadinha da Luciana Gimenez. Uma pena que não tem nada disso gravado no YouTube, né? Tomara que alguém um dia resolva postar. O Rafinha Bastos chegou a trabalhar com a Luciana Gimenez com pegadinhas. Lá pra 2002, 2003, por aí. Se alguém tiver essas fichas, tivesse assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, posta isso na internet, porque todo mundo quer assistir. O próprio Rafinha Bastos não tem isso, né? Senão já tinha postado. Tá nas profundezas do iceberg. Total. É tipo isso e o vídeo que a gente fez do Gilberto Barros falando mal de desenho japonês. São as profundezas do Lost Media do Brasil, que é esses dois aí, é um negócio que todo mundo quer escrafunchar. Pegadinhas e Gilberto Barros falando mal de desenho japonês. Mas assim, voltando aqui pro Vanderlei, né, na Luciana Gimenez, no Super Pop. O Vanderlei, ele fez essa pegadinha. Evidentemente a pegadinha não foi ao ar, mas cenas dessa pegadinha foram. Era uma pegadinha na praia, em que ele fazia o dono de um quiosque, né, um funcionário de um quiosque, e ele assustava as pessoas, como era 65% das pegadinhas da RedeTV naquela época. De repente, ele começa a passar mal. Ele passa mal e cai no chão. A produção da RedeTV imaginava que aquilo ali fosse uma outra pegadinha. Olha só que parada surreal, bizarra. Imaginava que era uma outra pegadinha. Por isso o atendimento não foi devidamente executado. Uma pessoa que está passando mal, que está tendo realmente problema ali de coração, né, cardíaco. Há esse atraso no atendimento e é tido como justificativa principal esse fator. É óbvio que eu vou me abster muito aqui, porque qualquer coisa que eu fale, né, sem estar lá, sem ter pleno conhecimento disso, é arriscado. Mas é o que se diz, é o que se fala aí, tá na internet, é isso daí. Que o atraso no atendimento ao Vanderlei pode ter sido a causa principal da morte dele. Já que na época o Vanderlei era o cara das pegadinhas, e é igual aquela história, né, do cara que falou que tava pegando fogo em Roma, né? Tá pegando fogo em Roma, depois fala, não, é verdade, é brincadeira. Ah, tá pegando fogo em Roma. Aí quando chega a 10ª vez que ele fala que tá pegando fogo, de fato tá pegando fogo e ninguém acredita. E aí morre todo mundo. Então é mais ou menos isso, né? O Vanderlei, ele era famoso por fazer esse tipo de pegadinha, talvez por isso a gente inocenta o atendimento atrasado, que as pessoas naturalmente acharam que era mais uma pegadinha do Vanderlei
e ele acabou, infelizmente, falecendo. Isso em novembro de 2002, se eu li aqui há pouco e a minha memória não estiver enganando, novembro de 2002, trechos dessa pegadinha foram ao ar em homenagem ao próprio Vanderlei na noite daquele mesmo dia. A Rede TV tem amplo conhecimento em sair do ar, né? Porque ela já saiu do ar mais de uma vez, inclusive chegou a sair do ar por conta de pegadinhas. Tem um assunto. Porque em 2004 a Rede TV foi acusada por vários veículos, assim, digo, pessoas responsáveis, né, por determinadas causas, né, de homofobia, porque o João Kleber veiculava algumas pegadinhas onde um ator fazia o papel de suposto homossexual, né, na época o GC chamava de bichinha, aquela coisa toda, e ele fazia algumas brincadeiras em que ele apanhava, enfim, levava tapa, enfim, e tendo plena consciência que aquilo ali, na maioria das vezes, era combinado, aquilo ali foi visto como um golpe de homofobia ali em 2004, 2005, onde o assunto ainda não era tão forte quanto é hoje, né? Felizmente, hoje em dia, tudo é muito mais amplificado. Mas na época era causado, a maioria das pessoas não chocava as pessoas, hoje em dia chocaria. E a Rede TV foi, pelo que eu me lembro bem, perdeu na justiça, o Ministério Público mandou a Rede TV transmitir um programa do governo à época. Porque o João Kleber ele sai do Brasil e vai para Portugal em 2005 por esse motivo, que o programa dele de pegadinha sai do ar. E porque o teste de fidelidade também sai do ar, né? Porque há outro pedido do Ministério Público para que o programa não fosse mais veiculado na TV no horário que ele era veiculado. E a Rede TV acabou também tirando o programa do ar. Mas o mais grave, sem dúvida nenhuma, foi esse do caso de homofobia, porque o João Kleber saiu do ar, só que a Rede TV não transmitiu o tal programa do governo, né, que dava atenção às minorias e tudo mais. E sim transmitiu Vila Maluca, que, pra quem não sabe, era o Chaves da Rede TV, né, que era o próprio Marquinhos, inclusive, que era o ator principal. Não era isso que o Ministério Público pediu, ou seja, a Rede TV foi tirada do ar por 24 horas na Grande São Paulo. Ela ficou 24 horas fora do ar. E posteriormente, isso evidentemente chamou muita atenção, né? Porque uma emissora sair do ar é um negócio muito raro no Brasil. E talvez tenha sido o último caso de uma emissora nacional sair do ar. Foi esse da Rede TV. E aí depois a Rede TV acabou passando um mês inteiro aquele programa do governo no horário do João Kleber. Você vê o motivo, né, que fez o João Kleber sair do Brasil e ir para Portugal. Rapaz, quando algo é atemporal, passa o tempo que for, não fica velho. Não fica. Então, Verdade. Por exemplo, tem a tradição, João Kleber, Câmeras Escondidas, e por serem tradicionais eles continuam. É natural que continue. Agora, você tirar algo do zero é muito mais difícil, não é? De você conseguir o estrelato, de você conseguir destaque, né? E hoje em dia, se a gente pega caras como o Edu Primitivo, ou se você pega pegadinhas recentes, Júnior do Pânico, também. Pouco antes do Pânico encerrar sua atividade, você vê que os humoristas da atualidade, os caras que às vezes fazem stand-up ou fazem sucesso nas próprias redes, de maneira mais provocativa até, né? Também tem as suas pegadinhas. Tanto que o Edu Primitivo ele teve um espaço muito bacana no programa do Otávio Mesquita, das madrugadas. Você chegou a acompanhar? Não, admito que não. Mas o Edu Primitivo, assim, desses caras que fazem atualmente, eu acho que ele é um dos que mais se destacam. Assim, pela ousadia e pela criatividade. Porque vai muito além daquela coisa manjada, né? Tem umas excelentes. Essa eu não sei se é dele. Mas às vezes acontecia dois atores. Entre os atores, um casal. Um dos atores estava com uma cadeira. Um casal aqui, um ator aqui, um outro com a cadeira aqui. O outro caminhava, passava pelo casal, tinha uma mulher. Falava assim, pô, que vontade de dar uma sentada. O cara já ficava puto. Como é que é? E, não, nessa cadeira aqui que tá aqui atrás. Aí senta. Mas você vê, hoje com muito mais malícia, né? Hoje os caras fazem um negócio mais provocativo, né? Com um negócio envolvendo mulheres na rua e aquela coisa toda que, evidentemente, não se aconteceria
Difícil até de imaginar esse tipo de pegadinha, mas hoje em dia os caras têm essa liberdade criativa, enfim, cabe a cada um achar engraçado ou não. E é isso, ó, deu um programa bem grande, vai ter que aqui encurtar bastante aqui na edição do nosso Televisando, edição especial falando aqui sobre pegadinhas. Quero agradecer ao Igor Borges, CH, ou apenas Igor Borges, um colega muito querido aqui que participou com a gente. Falamos bem, né, Igor? Deu pra falar bastante coisa. Deu pra contar um pouco da cultura nacional brasileira, né? A forma de entender o humor do nosso país, como é que a gente ri, né? Porque a gente não ri só com ficção, a gente gosta mesmo de trazer para a realidade, né? Perfeito. De ver a reação do público, do transeunte, do povo na rua, né? E querendo ou não, é a maneira também da gente se identificar ali, né? Porque, cara, se você pegar, por exemplo, qualquer pegadinha assim, porra, Ivolanda na fila do gás, você se sente identificado com aquilo. Sim. E talvez isso que provoque a graça, porque você pensa, cara, eu não aguentaria se eu tivesse no lugar daquele sim. cara. Eu daria uma surra no Ivolanda. Mas aí que eu digo, é porque nós somos especiais, porque nós sacaríamos que se trata do Ivolanda. Essa é a diferença. Valeu, Igor! E é aquilo, né? Como você bem disse, isso aí tá sendo exportado pro mundo todo. Todas as pegadinhas SBT, Rede TV e os próprios YouTubers que você contou fazem sucesso, dão milhões de visualizações. E esse é um tópico bem obscuro e bem legal pra gente contar aqui no nosso quadro do Pipoca Plus. Bom, vocês já sabem, né? O mesmo procedimento de sempre. Se inscrevam aqui no Pipoca Plus, cliquem aí no botão de inscrição. Entrem no canal do Vitor, que ele nunca atualiza, o Carpa Mágica, e também, claro, participem do meu canal de futebol, Futebol Ilimitado. Valeu, galera, abraço!